Capítulo 11. A Floresta Poliglota. Bruce Albert. Para os que cresceram no silêncio da floresta, a barulheira das cidades é dolorosa. Davi Copenaua. A floresta amazônica forma um bioma continente de algo como 6,5 milhões de quilômetros quadrados que se divide por 9 países latino-americanos e representa quase a metade das florestas tropicais úmidas restantes no planeta. Essa imensa região florestal, que abriga uma variedade considerável de ecossistemas terrestres e aquáticos, engloba a maior parte da biodiversidade mundial conhecida. Ameaçada muito seriamente nos dias de hoje, em especial pela expansão das atividades agrícolas, pecuária, soja, ela é habitada, pelo menos há 11 mil anos, por um complexo mosaico de povos indígenas que ainda são, depois de vários séculos de dizimação e expoliação, pouco mais de 400, falando cerca de 240 línguas diferentes. Portanto, a Amazônia tem uma história cultural muito antiga, que, modificando no passar do tempo a distribuição das plantas e dos animais, influenciou profundamente sua história natural. Longe de ser, ou melhor, de ter sido uma floresta virgem, a Amazônia sempre foi uma floresta habitada, estudada e transformada por seus moradores há milênios. Sua excepcional biodiversidade está, portanto, intrinsecamente ligada à história de sua sociodiversidade. A floresta amazônica abriga, de acordo com o estágio ainda limitado de nossos conhecimentos, 1.300 espécies de pássaros, 427 espécies de anfíbios e 425 espécies de mamíferos. Apesar de sua grande variedade, essa fauna é essencialmente tributária de recursos alimentares vegetais distribuídos de maneira muito heterogênea e submetidos a importantes variações sazonais. Portanto, é ao mesmo tempo pouco densa e muito móvel, enquanto grande parte da caça procurada pelos caçadores indígenas tem hábitos noturnos e/ou é arborícola. Todas essas características tornam a atividade desses últimos tarefa complexa e muito árdua de resultados sempre imprevisíveis. Além disso, como se imagina, o emaranhado e a imensa diversidade floral desse meio florestal, 50 mil espécies de plantas e árvores, criam para o olhar uma trama vegetal impenetrável, mais além de uma curtíssima distância. Por isso, os caçadores em geral apenas supõem ou no máximo entreveem as presas, sempre furtivas, depois de ter às vezes percebido indícios de sua presença no chão. É essencialmente o recurso à audição que lhes permite detectar a presença e os movimentos da caça na vegetação rasteira ou no dossel. Assim, compreende-se facilmente que o conhecimento acústico do meio florestal pelos caçadores indígenas seja considerável, e isso desde que são crianças, mas também que o concerto dos sons de origem animal que os cercam em permanência impregne profundamente sua língua e sua cosmologia. A experiência acústica dos Yanomami, com quem tive o privilégio de dialogar por vários decênios, oferece uma boa ilustração dessa influência da biofonia da floresta tropical no saber vivido dos povos amazônicos. Evocarei aqui, em homenagem à obra de Bernie Krause, alguns exemplos, desde o diálogo dos caçadores com as vozes da floresta até o mito de origem das línguas animais, passando pelo aprendizado dos cantos cerimoniais e xamânicos. Yaropeá, as vozes da floresta. Ao longo de seus itinerários de caça ou de coleta, os Yanomami mantêm um diálogo constante com a multiplicidade de vozes da floresta. Sua escuta da biofonia florestal é, assim, objeto de atenção constante. Estão sempre prontos para o mimetismo sonoro em resposta a seus interlocutores não humanos. Essa extrema concentração acústica é, além disso, duplicada na decodificação permanente de um sistema elaborado de correspondências sonoras que eles associam à noção de EA. Os caçadores designam com esse termo cantos, gritos, chamados de inúmeros pássaros, mas também batráquios e certos insetos, que eles consideram indícios acústicos capazes de revelar a presença na floresta de presas, frutas ou plantas que lhes são associadas. Como um deles me resumiu laconicamente, quando várias vozes animais falam na floresta, dizemos que há entre elas animais sinais sonoros de caça.
Nesse sistema de correspondências sonoras, o barulho do papa-formiga barrado, Sibilaemus lineatus, revela a presença de uma anta, e o canto enrolado do surucuá de cauda preta, Trogon melanurus, anuncia um bando de caitius. A aproximação dos macacos-aranha é assinalada pelos 2 tons estridentes das maitacas de cabeça azul, Pionus menstruus. A passagem de um veado mateiro pelo trinado espasmódico do arapaçu pardo, Dendroclina fuliginosa, enquanto o silvo aflautado do uirapuru de asa branca, Microcérculos bambla, denuncia a proximidade de um tatu-galinha. No campo vegetal, o campo melodioso do sabiá da mata, Turdus formigatus, revela a existência de taperebás, Spondias mombin, e os assobios contrastantes do furriel, Cariotrauches canadenses, anunciam a presença de frutas da árvore Pseudomydia iavegata. Os trinados e zumbidos do cabeça de ouro, Cerratopipra eritrocepala, são de seu lado o eado cipó Loncorcapus utilis, usado como veneno de pesca, e as notas melancólicas do urutu, Nisitibus griseus, o das frutas do timbó, pau, Clatropopis macrocarpa, enquanto a madureza das frutas das castanheiras do Pará é assinalada pela chamada do gaviãozinho, Gampsonyx swainsoni. A etimologia provável do termo rea se compõe de re, cabeça, que remete à noção de extremidade, ponto limite, e de a, que se refere ao som e à voz. O verbo intransitivo reamu significa marcar presença por um som. Assim, quando se assobia para anunciar a chegada perto de uma casa coletiva amiga, diz-se fazer o si reamu. O si designa o lábio inferior, por isso pode-se aproximar esse termo da ideia de sinal ou indício sonoro. A rede complexa de associações entre vozes animais indiciais, rea, e presença de caça ou plantas úteis na floresta constitui assim para os Yanomami um sistema de referências acústico incalcado desde a infância e que, sendo ao mesmo tempo permanente e constantemente mutável, é sempre capaz de orientar caçadores e coletores na grande orquestra animal da floresta, como lembra o xamã Davi Copenaua. As vozes animais da floresta que nós conhecemos nos apelos reá que evocamos entre nós são palavras que ouvimos de nossos antigos, que eles nos deixaram, dizendo-nos: esse canto é o eá dessa caça ou dessas frutas, e aguardamos em nós desde nossa infância até agora. Além disso, alguns desses chamados são igualmente considerados indícios sonoros de acontecimentos climáticos e ecológicos. Assim, a dupla nota grave do crió, Lipalgus vociferans, e o pio estridente que a segue são considerados ueados temporais, enquanto o canto matinal lacinante do udu de coroa azul, Momodus motoa, anuncia o tempo dos macacos gordos, pico da estação das chuvas de junho a agosto, e as rajadas de gorjeios agudos dos pipira vermelha, Rhamphochelus carbo, indicam o início do tempo das pupunhas, de janeiro a março. Por último, os estrídulos poderosos das grandes cigarras marcam a chegada de Omoariá, o ser da estação seca. A tal escuta vigilante das vozes da floresta corresponde uma preocupação não menos zelosa da parte dos caçadores de comunicar-se com os animais que esperam atrair ao alcance de suas flechas, imitando o apelo de seus semelhantes, seus congêneres de sexo oposto ou seus descendentes. Esse amplo repertório de simulações de vozes animais recorre em geral a chamados assobiados de diversos tipos, roxomuu, ou a imitações fônicas baseadas em onomatopeias. O único reclamo que vi dos Yanomami utilizarem foi um apito de madeira em forma de T que serve para imitar o assobio da anta. Os animais que, assim, é possível chamar Nakai e fazer responder Wa Umai na floresta são sem dúvida uma profusão.
Dependendo dos talentos diversos de meus interlocutores, ficou claro durante nossas conversas que esses chamarizes acústicos podiam cobrir a maior parte dos animais caçadores correntemente chamados pelo Yanomami, desde tucanos, assaris, araras, jacamins, cujubins, mutuns, urus corcovados, grandes, pequenos e nambus, até antas, queixadas, veados e onças, passando por cutias, macacos, aranhas, guaribas vermelhos, cuxios pretos e cairaras de fonte branca. Essa capacidade de imitação acústica se estende, na verdade, para além da caça, cobrindo o conjunto ou quase de toda a fauna da região florestal conhecida e percorrida pelos caçadores. A maioria dos nomes de pássaros em Yanomami são formados a partir de onomatopeias de seus cantos. As técnicas de caça com chamariz acústico têm por objetivo fazer a correr. Rehemai, um animal em direção a um caçador que escamoteia sua aparência humana sob uma máscara sonora para se converter, ao menos por meio da voz, num de seus congêneres, semelhante parceiro ou progenitura. Portanto, eles são concebidos como estratégias de sedução ou ternura destinadas a tornar a caça dócil e disponível aroro, termo que qualifica igualmente as disposições abertas e generosas das relações amigáveis, amorosas ou de parentesco. O verbo wararoai significa deixar-se escorregar, porém usa-se para qualificar o efeito dessa isca sonora o mesmo termo que designa a artimanha que às vezes a reserva a aliados desleais atraindo-os para uma festa intercomunitária, rearro, por falsas demonstrações de amizade a fim de flechá-los. No Mihirimai, escutemos o relato feito por Davi Copenaua de uma caçada de anta com chamariz. Quando um grande caçador de anta segue o rastro de um desses animais da floresta para flechá-lo, ele imita sua voz. Aproximando-se, o faz responder ao seu chamado. Assim acontece quando o rastro de uma anta é recente e ela está bem pertinho, deitada no chão da floresta. Então, a gente age como uma anta, imitando sua voz para atraí-la. A gente fala como ela. Assobio agudo em 2 tons. Ela responde: ei. Depois, ela sai da vegetação. Emaranhada, a gente fica imóvel e chama de novo. Novo assobio. Ela responde de novo: hey! E aproxima-se. Tequi, tequi, tequi. Imitação dos passos. Então a gente fala com ela bem pertinho, séries de duplos cliques aspirados, ficando escondido para enganá-la, pois do contrário ela logo fugiria. Depois recomeça a série de cliques e aspirados, assobios agudos. Se ela ficar desconfiada e quiser recuar, tenta-se de novo. 2 assobios longos. Então ela volta e corre para nós, pensando que é o chamado de seu filhote. É claro que a comunicação que o chamariz acústico tenta estabelecer, embora assumindo a forma de um diálogo, não é realmente uma comunicação. Se sua mensagem, uma falsa semelhança interespecífica, mantém brevemente uma ilusão de familiaridade, não espera outra resposta do animal, além da realização de seu destino de caça, fadada a saciar a fome de carne. Nike, canibal dos humanos. Canibal, pois os animais de caça atuais, descendentes dos animais ancestrais do primeiro tempo, são considerados um povo humano dotado de outra aparência, corpo. No primeiro tempo, os animais eram humanos, mas se tornaram caça. Embora sempre humanos, agora têm falsa aparência de caça e só são moradores da floresta, porque é o lugar onde antigamente se metamorfosearam. Pensam dos humanos atuais. Nós somos a mesma gente que eles, mas eles têm tanto desejo de nossa carne que parecem seres maléficos, mas não são. São nossos semelhantes. É assim mesmo, somos outra gente do mesmo tipo que os animais. Porém, os comemos. Davi Copenaua termina sua descrição da caça à anta com uma série de onomatopeias evocando a morte do animal. Tá aí. Estalo da corda do arco. Coxô. Impacto da flecha. Uou! Gemidos de dor da anta. Tequi, 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 passos de sua fuga. Curai, barulho de sua queda.
O uso das onomatopeias e dos ideofones é onipresente na arte narrativa dos Yanomami, manifestando também aqui a pregnância do ambiente acústico florestal nas formas de expressão linguística ameríndia. Mas além dessa riqueza mimética habitual, quando os narradores desejam acentuar a intensidade sensível de certos episódios de sua narração, como é o caso aqui, amplificam essa propensão à iconicidade sonora a ponto de substituir inteiramente as proposições descritivas de seu relato por encadeamentos de onomatopeias codificadas. Trata-se então por essas sequências de imagens fônicas perfeitamente óbvias para seu público de se libertar totalmente das restrições formais da narrativa dos acontecimentos relatados, preferindo se empenhar para restituir uma experiência de simulação acústica partilhada o mais perto possível do universo sensível da floresta. Amoa ri que, as árvores de cantos. Os choros das cigarras, dos batráquios ou dos macacos guaribas vermelhos são evocados em língua Yanomami com a ajuda do verbo eri. Esse termo também designa o canto coletivo dos humanos. Assim, durante suas grandes festas funerárias Reahu, entre casas aliadas, homens e mulheres Yanomami entoam noite após noite, alternadamente, cantos, amoapê, destinados a celebrar a abundância dos alimentos cerimoniais vindos das roças, beijus, mingau de banana, mingau de pupunha e da caça moqueada para a ocasião. Cantando, as mulheres avançam e recuam pela praça central da casa coletiva, formando uma ou várias fileiras, martelando o chão com seus passos. Os homens percorrem uns atrás dos outros a circunferência da praça central, caminhando ou numa espécie de corrida dançada. Tais grupos são guiados por uma cantora ou um cantor renomado pela voz e pelo repertório, a quem é conferido o papel de solista. Esse solista qualificado de árvore de cantos Amoa-ri entoa primeiro sua melodia sozinho, com a boca contra o braço direito dobrado, a mão posta no ombro a fim de favorecer a ressonância da voz. Logo em seguida, seus companheiros reproduzem seu canto num coro cujo uníssono, em meio à euforia crescente, costuma ser prejudicado pelas gargalhadas ou imitações de jovens brincalhões. Os Amoa-P são constituídos de curtíssimas frases musicais em que certos elementos são repetidos ritmicamente. Muito apreciados e populares, eles viram moda e são trocados pelos cantores durante os Reahu, circulando entre grupos aliados por vastas regiões do território Yanomami. Seu conteúdo é, em geral, formado por notações fugazes a partir de movimentos e sons observados na floresta. Animais, frutas, brisa, rios, à maneira de haikais livres apoiados numa linha melódica simples. A origem do uso desses cantos cerimoniais nas festas Reahu é atribuída a Yorixia-Mari-A, o ancestral mítico do sabiá da mata, Turdus fumigatus. O gorjeio desse melro familiar nas margens do rio compõe-se de alternâncias de frases musicais melodiosas, os machos se reunindo em grupos ao anoitecer para dar concertos coletivos. O mito conta que Yorixia-Mariá, chegando um dia inesperadamente a uma festa Reahu por mulheres sapo bufo-tipônios, se apavorou com seus coachos nada graciosos e acabou lhes ensinando seu próprio jeito de cantar. Tampouco se reconhece uma autoria humana aos cantos Amoapê entoados atualmente nas festas Reahu. Sua origem é atribuída a longínquas árvores de cantos Amoa-Riki, criadas pelo demiurgo Mama-A nos confins da terra floresta Orihia, cada um deles correspondendo a um dos falares regionais Yanomami. Os xamãs Yanomami veem essas árvores vocalistas na forma de imensos troncos enfeitados de plúmulas de uma brancura ofuscante, cobertos de bocas vibrantes que deixam escapar uma sequência infinita de cantos harmoniosos. Como explicou ainda Davi Copenaua, os cantos Amoa-P são imagens de melodias que vieram das árvores Amoa-Riki.
Os convidados que gostam deles os guardam então no peito para poderem cantá-los depois, quando derem festas rearru em suas casas. É assim que esses cantos se espalham para fora da casa. O aprendizado dos cantos dos espíritos auxiliares Chapiripê é o alfa e o ômega de qualquer iniciação xamânica Yanomami. Quando o iniciando se aplica a responder ao Chapiripê, as imagens do sabiá Yorishiamã e da árvore de cantos Rearri descem rapidamente a ele. Essas imagens nos emprestam suas gargantas, reforçam nossa língua. Desse modo, as palavras do canto dos espíritos aumentam depressa em nós como num gravador. Bebemos Yacoana e, olhos cravados em sua dança de apresentação, perdemos todo o receio de cantar diante das pessoas de nossa casa. Os cantos entoados pelos espíritos Chapiripê por intermédio de seus pais xamãs têm um nome idêntico aos coros Reeri, Amoapê. São conhecidos por se originarem nas mesmas árvores de cantos. Antigamente contava-se que os espíritos deviam ir cortar galhos das árvores de cantos para adquirir suas melodias. E as gaitas oferecidas durante suas primeiras visitas aos Napepê, os forasteiros brancos, foram por isso igualmente qualificadas de árvores de cantos. Mais recentemente, os gravadores é que, por sua vez, foram designados por essa expressão, ou a de objetos sabiás, Yorixi Akiki. A descrição do modo de aquisição de seus cantos pelos Chapiripê seguiu este movimento semântico. Os espíritos dos sabiás Yorishiama e dos espíritos japins Ayokoraá e também dos pássaros Siltiparisi e Taritariashi são os primeiros a acumular esses cantos em grandes seis do Sacosi. Escolhem-nos um a um com objetos invisíveis parecidos com gravadores dos brancos, mas são tantos que nunca conseguem esgotá-los. Entre esses espíritos pássaros, os sabiás Yorishiyama são de fato sogros dos cantos, seus verdadeiros donos. Todos os pássaros citados são como o sabiá Yorishiyama-a, turdos fumigatos, notáveis vocalistas. Todavia, o que os distingue como tal não são tanto seus próprios cantos, e sim, a exemplo deste último, sua espantosa capacidade de imitação. Entre eles, o japim de dorso amarelo é especialmente notável, tanto por sua estética e visibilidade como por seus talentos poliglotas incomum. Esse pássaro dos extremos das florestas, vivendo em grandes colônias, é de fato capaz de imitar mais de 40 espécies de pássaros, mamíferos, batráquios e insetos, ou até sons vindos das casas humanas, gritos, choros, latidos, intercalando essas imitações com seus próprios cantos e chamados. Trata-se, portanto, de uma espécie de cantor emblemático, de um metacantor, capaz de recapitular a maioria dos cantos de animais da floresta. Certamente é por isso que se atribui ao ser imagem desse pássaro uma importância tão especial no xamanismo Yanomami. É o único espírito que permite aos xamãs regurgitar à vista de todas as plantas de feitiçaria ou objetos maléficos que extraem do corpo dos doentes. O mimetismo sonoro do japim de dorso amarelo que lhe conferiria assim tal privilégio xamânico, ecoando o mimetismo ontológico dos xamãs, cujo trabalho consiste justamente em se identificar com imagens, o tupapê dos ancestrais animais do primeiro tempo e aroripê, que eles chamam, fazem descer e fazem dançar na forma de espíritos auxiliares chapiripê, adotando alternadamente sua subjetividade e expressão vocal. Em geral, pode-se observar durante sessões xamânicas em Yanomami dois modos de se tornar-se imagem e dessa identificação com os chapiripê. De acordo com o primeiro modo, os xamãs executam uma coreografia que reproduz a dança de apresentação genérica dos espíritos que eles convocam. Seus cantos narrativos descrevem então com riqueza de detalhes estéticos a aparência e os gestos dessas entidades e também as paisagens cosmológicas ou situações mitológicas em que elas evoluem. De acordo com o segundo modo, em regra, mais curto e esporádico, o corpo dos xamãs é bruscamente agarrado numa relação de identidade mais estreita com os chapiripê específicos que eles evocam sucessivamente. Sua gestualidade e sua vocalização, constituídas por sucessões
de onomatopeias animais, remetem então muito diretamente às dos antepassados animais específicos cuja presença eles manifestam. É essa vocação mimética se tornar-se ser imagem Shapiri, Shapiri Pru'u, visando restaurar a condição de um só tempo, humana e animal dos primeiros ancestrais. Portanto, a contrapelo das contribuições mitológicas da especiação que é objeto primordial do aprendizado dos jovens xamãs, a dimensão acústica de tal experiência de regressão ontológica que constitui o desafio da iniciação xamânica é primordial, como aqui mais uma vez explica Davi Copenaua. Quando inalamos o pó de Eucaana-A, não distinguimos mais claramente humanos que nos rodeiam. Ficam com aparência inquietante, fedendo fumaça, sua barulheira torna-se assustadora. No momento em que o poder da Eucaona cresce dentro de nós, nos sentimos muito agitados, é impossível ficar deitado na rede. Apenas a floresta parece agradável, e nós nos sentimos bem se ficarmos à sua escuta. Isso acontece porque os Chapiripê só querem ser ouvidos no silêncio dos humanos, detestam nossa balbúrdia e fogem assim que a ouvem. Uma vez mortos sob efeito de Alcoana-A, vemos as árvores se tornarem seres humanos, olhos e boca. Também ouvimos as vozes dos animais da floresta falarem como eu falo agora. Os compreendemos claramente. Os que não tomaram Yacoana-A não conseguem vê-los nem ouvi-los. Só podem ouvir suas vozes através de nossos cantos em que os espíritos nomeiam a si mesmos. Então, pensam que essas palavras são realmente muito bonitas. Nesses cantos, os Chapiripê descrevem os lugares desconhecidos de onde vêm. Evocam lugares habitados por outros humanos e outras florestas e colinas longínquas que visitaram. Quando morremos, sob efeito de Yacoana-A, nossa cabeça, nossa boca encolhem. Os Chapiripê se revelam a nós, e então ouvimos a eles. Vemo-los como uma nuvem iluminada por plumas ou abelhas brilhantes. Aparecem e desaparecem sem parar. Quando dançam todos juntos, seus cantos são realmente magníficos. Ouvimos primeiro suas vozes nos chegarem como um zumbido de besouro voando. Depois distinguimos aos poucos suas bocas, seus olhos e ornamentos. É então que podemos realmente lhes responder imitando-os. Yarô Pea Haiui Pea. A origem das línguas animais. A maioria dos relatos do primeiro tempo, Rapao Terremetea, que os antigos Yanomami contam é sobre as vicissitudes finais de uma época em que homens e animais ainda eram indistintos. Foi depois da longa série de acasos, quiproquós e transgressões contados nesses relatos que os primeiros antepassados, os Yaroripê, perderam sua condição animal original. Essa perda, cujas peripécias são narradas com humor em geral exuberante, é ainda assim considerado infortúnio fundador. O tempo descrito nesses relatos é de uma deplorável separação ontológica entre humanos, predadores e animais comestíveis. É literalmente o tempo do mal devir dos antepassados. Ne patá peshika warieterre, o tempo do devir caça dos antepassados. Durante suas metamorfoses sucessivas, esses antepassados perderam corpo e língua humanos em benefício da multiplicidade de peles e de vozes, animais que a virtualidade de seus anônimos originais prefigurava. Além disso, suas imagens primordiais, o tupapê, também deram origem a tantas classes de espíritos xamânicos quantos eram os nomes ancestrais contidos nessa zoonimia. Os antepassados Yaroripê dos primeiros tempos transformaram-se em espíritos Chapiripê e em animais Yaropê. Suas imagens tornaram-se espíritos e suas peles viraram animais de caça. Ao contrário de nosso evolucionismo naturalista, aqui são, portanto, animais que descendem do homem. A animalidade e suas descontinuidades emergem de uma humanidade originária que condensava atributos dessas duas ordens e ainda constitui sua base comum. Desse ponto de vista, os humanos não têm nada a ver com sua natureza animal anterior e exterior, da qual estariam no ápice e que estariam destinados a se tornar os mestres e possuidores. Bem mais humildemente, eles constituem apenas um dos múltiplos povos de entes que habitam o vasto mundo terra-floresta Urihiá,
e formam a paisagem cosmopolítica interlocutiva um dos outros. Portanto, os Yanomami consideram que as diferenças entre espécies, animais e indivíduos que elas englobam são povos e pessoas dotados de subjetividade e sociabilidade, qualidades primárias como humanos, em suas variedades, e que se distinguem deles apenas por suas corporalidades e vocalizações diferentes, qualidades secundárias. As cores e padrões das plumagens e pelagens são assim, portanto, tantos quanto as pinturas corporais, enquanto gritos e chamados são tantos quanto as línguas naturais, todos traços distintivos adquiridos em seguida à metamorfose dos primeiros ancestrais. Por isso, um relato do primeiro tempo conta a origem das cores dos animais e suas línguas, relato cujo anti-herói é Sarigê, Naroriá, pretendente mal-cheiroso e preguiçoso, que, vendo-se lamentavelmente rejeitado, inventou a feitiçaria para poder se vingar de seu concorrente mais afortunado, dono do mel. Tendo matado Sarigê, esmagado por um enorme rochedo dentro do tronco onde ele encontrava refúgio depois de eliminar seu rival, os ancestrais animais besuntaram o corpo com seu sangue, seu cérebro e sua bile, a fim de adquirir as cores e os desenhos distintivos de suas penas e pelagens. E é essa também a origem das pinturas corporais humanas atuais. Depois, quando terminaram, começaram a tentar falar as próprias línguas. Nessa época, a floresta ainda era nova e crua. Cheirava muito bem. As pessoas casas se reuniram em grande número e alguns que se tornaram araras começaram a dizer: Nós que estamos aqui vamos primeiro tentar proferir nossas palavras. Mas como então vamos conversar? Não, não devemos nos perguntar isso. Vamos falar como araras. Vamos nos ouvir assim. Ah, ah, ah. Os outros responderam: Sim, tentem primeiro. Nossas palavras são bonitas assim? Sim, são bonitas, muito bem. Então falemos todos assim. Ah, ah, ah. Logo soltaram exclamações de alegria. Ri, ué, 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 ué. E voaram para longe em bandos barulhentos até a copa das árvores, onde desde então se alimentam. Inúmeros grupos e espécies de ancestrais humanimais do primeiro tempo repetiram então o mesmo diálogo antes de cada um de seu lado se tornarem caça e irem se estabelecer em diferentes habitats florestais atuais. Os Yanomami consideram assim que as vocalizações dos animais Yaropê constituem formas de linguagem equivalentes às da gente humana. Yanomae-TP e os termos que descrevem sua comunicação costumam ser os mesmos aplicados à comunicação humana: conversas, diálogos, cerimônias, cantos e lamentações. Ademais, a descrição da biofonia florestal por uma encenação sonora de conversas animais à forma de séries de onomatopeias e diálogos humanos é também uma constante de relatos Yanomami sobre a floresta, tais como os que descrevem, por exemplo, a riqueza do despertar progressivo dos cantos e dos chamados dos animais na aurora. No extremo oposto de nosso antropocentrismo, os Yanomami, que acham que os animais são antigos humanos que se revestiram de uma aparência, uma pele de animais de caça aos olhos dos humanos atuais, criados mais tarde pelo demiurgo Omama-A, embora mantendo sua subjetividade de origem. Portanto, eles acham, a partir dessa premissa, que os animais, apesar de sua diferenciação corporal, continuam a conceber os humanos como seus semelhantes, mas transformados em habitantes de casas. Sempre que abordávamos o assunto, seus interlocutores não paravam de insistir no fato de que, a respeito, os humanos são, sem a menor dúvida, animais, e que estes últimos são seus outros mesmos, ai yama kiwetu. Às vezes, completavam essas afirmações me explicando que, em contrapartida, os Chapiripê, vindos da imagem dos primeiros ancestrais, consideram os humanos como fantasmas, ao passo que esses espíritos são eles mesmos, aos olhos dos animais, vistos como pais, Yaropê
e o IP, de quem são apenas os representantes imperfeitos na floresta. Portanto, ninguém se surpreenderá se a esse cosmopolitismo ontológico, com todos os pontos de vista humano e não humano tão estreitamente entrelaçados, corresponda aqui um poliglotismo humanimal, de idêntica complexidade, poliglotismo que para os Yanomami dá toda sua textura sonora à calma silenciosa da floresta e se opõe ao alarido desordenado, tsi-a-t-t, da cidade. O confronto entre esse silêncio ordenador da polifonia das vozes da floresta e nossa cacofonia industrial que obstrui qualquer pensamento, enchendo-o de escuridão, nas palavras de Davi Comenaua, constitui justamente o centro da gravidade dessa obra de Bernie Krause, que, como poucos, soube encontrar nos povos autóctones seus mestres em escutar.